Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos começar com as manchetes. Cabo Verde procura solução para saldar dívida de 200 milhões de euros com Portugal. Cidade da Praia acolhe a 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal. Ministro das Finanças reúne-se com o presidente do BAD em Abidjan. Governo do Sudão do Sul declara fome em algumas regiões. Estados Unidos da América querem progressos reais nas contribuições para a NATO em 2017. Forças iraquianas retomam ofensiva nos arredores sul de Mossul. Seguimos agora com o desenvolvimento. Continuação da boa noite, seja bem-vindo uma vez mais a esta primeira edição do Jornal 10 desta semana. Iniciou hoje a sessão ordinária da Assembleia Nacional, tendo na ordem do dia a interpelação ao Governo sobre questões de índole social e que afeta diretamente as famílias mais vulneráveis, perguntas dos deputados ao Governo, a aprovação de propostas de leis e petições e também a situação desportiva de Santiago Norte marcaram a sessão do período antes da ordem do dia. Por causa das dívidas com os árbitros, o Campeonato Regional de Futebol de Santiago Norte foi suspensa, com os árbitros a não comparecerem aos relevados. No entanto, a Associação de Futebol desta região, juntamente com as câmaras municipais, chegaram a um acordo com o intuito de amenizar o problema. Sem uma resolução à frente, os deputados nacionais interpelaram o Governo no sentido de tomar medidas urgentes para que Santiago Norte possa participar no Campeonato Nacional de Futebol. Sobre o assunto, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e do Desporto afirma que o Governo não tem nenhuma dívida que ponha em causa nenhum campeonato nacional e regional e ainda acrescenta. Esperamos que a situação venha a resolver-se o mais rápido possível, naturalmente respeitando sempre que quem organiza os campeonatos nacionais são as federações, quem organiza os campeonatos regionais são as associações e terão os mecanismos e os meios próprios para tal. O Governo só intervirá quando sentir que o contrato de programa não está a ser cumprido. Para além dos problemas financeiros que a Associação de Futebol da Região Norte de Santiago enfrenta, os deputados tanto do PICV como do MPD juntaram esforços para apelar ao Governo mais infraestruturas desportivas condignas em Santiago Norte. Antes disso, a ordem do dia foi aprovada com 53 votos. Recorde-se que a sessão parlamentar começou esta segunda-feira e vai até quarta-feira, 22. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou hoje que Cabo Verde e Portugal estão a discutir uma solução para aliviar a dívida de 200 milhões de euros que Cabo Verde contraiu com Portugal no âmbito do financiamento do programa Casa para Todos. Na 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, aproveitou para discutir uma solução para minimizar a dívida com Portugal. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou que já está sobre a mesa uma proposta de solução para saldar a dívida de Cabo Verde. O Programa Estratégico de Cooperação prevê uma duplicação do investimento na ajuda ao desenvolvimento e que visa, aliás, alargar a base de atração de investimento privado que permita dar uma dimensão ainda mais robusta àquilo que são as relações económicas entre os nossos países. Nesse quadro, as linhas de crédito desempenham um papel fundamental, que temos vindo a tratar de uma forma amigável, Estado a Estado. Recentemente recebemos uma proposta do Estado cabo-verdiano, que o nosso Ministério das Finanças está a apreciar, e tenho a certeza que encontraremos uma boa solução que satisfaça os interesses de todas as partes. Já Ulisses Correia Silva adianta que há várias alternativas para solucionar a dívida, desde a possibilidade da reestruturação do crédito e a de avaliar o peso da dívida. Como o Sr. Primeiro-Ministro disse, está sobre a mesa a discussão e a procura de uma solução para um programa que foi financiado pelo governo português, uma linha de crédito bonificado pelo Tesouro Português. Está tudo em aberto, várias possibilidades, e nós vamos ter tempo para firmar e formatar a melhor solução. Várias alternativas, mas desde a possibilidade da reestruturação do crédito, a possibilidade de aliviar o peso da dívida relativamente à estrutura do PIB cabo-verdiano, mas como eu lhe disse, são negociações em curso. O crédito começa a vencer-se a partir de 2021, temos tempo para encontrarmos uma boa solução.
Cabo Verde está com uma dívida de 200 milhões de euros com Portugal no âmbito do financiamento do governo português ao programa Casa para Todos e neste momento procura uma solução para a saldar. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou hoje na conferência de imprensa da 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal que os cabo-verdianos nascidos em Portugal só podem ter nacionalidade portuguesa desde que os pais residam por 5 anos em Portugal e os mesmos concluírem o primeiro ciclo do ensino básico. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou na conferência de imprensa da 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal que a lei portuguesa permite a todos os cabo-verdianos ou estrangeiros nascidos em Portugal de terem nacionalidade portuguesa desde que os pais estiverem a residir em Portugal durante 5 anos. A nossa lei da nacionalidade permite a que todos aqueles que nasçam em Portugal, mesmo filhos de não portugueses, possam ter a nacionalidade portuguesa. Desde que os pais residam em Portugal há pelo menos 5 anos, independentemente do seu estatuto, e permitem também, mesmo que os pais não residam há 5 anos, vir a obter a nacionalidade se permanecerem em Portugal e concluírem o primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, eu creio que o problema não se põe relativamente à alteração da lei. Há naturalmente aspectos burocráticos que podem vir a ser agilizados. Costa avança que as crianças não portuguesas nascidas em Portugal podem adquirir a nacionalidade se por acaso concluírem o primeiro ciclo do ensino básico português e devem ser requeridas pelas famílias dessas crianças. Agora, o que eu creio que se tem verificado muitas vezes é por desconhecimento dessa possibilidade que não há um requerimento no momento do nascimento da criança da obtenção da nacionalidade portuguesa. Mas a lei da nacionalidade portuguesa prevê precisamente a possibilidade a todas as crianças nascidas em Portugal, de pais que não sejam portugueses, mas que residam em Portugal há pelo menos 5 anos, terem a nacionalidade portuguesa. E se os pais estiverem lá há menos de 5 anos, se as crianças concluírem em Portugal o primeiro ciclo do ensino básico, podem também ter acesso à nacionalidade portuguesa. É mediante requerimento. O requerimento das famílias tem que fazer esse requerimento. Em Portugal, muitas famílias cabo-verdianas por vezes não fazem o requerimento para obter a nacionalidade portuguesa, o que torna num processo mais burocrático. A cidade da Praia acolheu hoje a 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal com o tema Crescimento Sustentável em Segurança. Uma cimeira realizada em espírito de amizade e cooperação, visando a assinatura de alguns acordos entre os dois países da CPLP. A 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal foi realizada hoje na cidade da Praia com o objetivo de avaliar o estado das relações entre os dois países e propor medidas para a sua dinamização e diversificação no que toca à cooperação entre Cabo Verde e Portugal. De acordo com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, foram aprovados instrumentos muito importantes como o Programa Estratégico de Cooperação. Uma cimeira realizada em espírito de amizade, mas de amizade entre os povos, povos que se relacionam com facilidade pela língua, mas pela partilha de identidade cultural. Aprovamos e celebramos instrumentos muito importantes, o Programa Estratégico de Cooperação, mais que duplica os montantes envolvidos nos PICs anteriores. Nós já queremos aqui também fazer uma referência especial a todo o apoio que Portugal tem dado, a nível institucional, a nível governamental, mas também a nível da amizade entre os povos. As relações entre os dois países são históricas e têm sido excelentes, marcadas por uma cooperação intensa, abarcando áreas importantes. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, descreveu esta relação como única e como sendo fundada na afetividade e concretização dos objetivos comuns. António Costa ainda afirmou que neste corrente ano, Cabo Verde vai receber a visita do Presidente da República de Portugal. A relação entre Portugal e Cabo Verde é uma relação única, que se funda na afetividade, mas também na concretização dos objetivos comuns. Fiz questão, quando tomei posse,
da primeira visita que fiz a um país numa relação bilateral ter sido precisamente a Cabo Verde. Já tive a oportunidade de receber em Lisboa o Primeiro-Ministro Ulisses Correia da Silva e as nossas relações vão se estreitando. Ainda este ano terá lugar em Cabo Verde uma visita de Estado do Sr. Presidente da República de Portugal a Cabo Verde. Costa realçou que a relação entre os dois países está a estreitar-se em dois pilares importantes, um na área da capacitação e o outro que está relacionado com a língua e a educação. É um bom sinal de como as nossas relações vão progressivamente estreitando. E em dois pilares essenciais, um na área da capacitação, com o Acordo de Quadro na Defesa, com um novo Acordo de Cooperação Técnico-Policial e com o Acordo do Apoio ao Setor da Justiça. Mas um outro que tem a ver com a língua e com a educação, que terá um momento muito simbólico hoje, com a inauguração da Escola Portuguesa em Cabo Verde, uma aspiração de muitas décadas e em que me recordo bem, o então Presidente da Câmara da Praia, Ulisses Correia da Silva, muito se empenhou que fosse possível concretizar e hoje estamos aqui a poder inaugurá-la. Esta cimeira foi a quarta desde a assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação em 2010 e contou com a participação de alguns ministros de Cabo Verde e de Portugal que colaboraram para a assinatura de 14 instrumentos bilaterais. No âmbito do Programa de Ajuda a Crescimento Económico de Cabo Verde, o Ministro das Finanças, Olavo Correia, vai efetuar uma deslocação a Abidjan, na Costa do Marfim, de hoje até amanhã, para se reunir com o Presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento BAD, com vista a fechar este protocolo despoletado em 2016. Segundo informações, o titular da pasta das Finanças e governador do BAD deverá igualmente encontrar-se com outros altos representantes da instituição, nomeadamente com o diretor-geral para a África Ocidental, com o vice-presidente responsável pela área do setor privado e com o vice-presidente para a área da governação. O objetivo desta deslocação, segundo a fonte, é discutir formas de aprofundamento da relação entre Cabo Verde e este organismo financeiro que desde muito cedo tem sido um importante parceiro no processo de desenvolvimento do arquipélago. O ministro das Finanças será acompanhado nessa deslocação pela diretora nacional do Plano, Carla Cruz. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, foi eleita vice-presidente da Zona 2 da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais Africanos, ACNOA, durante a Assembleia Geral Eletiva da organização que decorreu no passado sábado 18 em Bamako, Mali. De acordo com uma nota enviada à nossa redação, esta eleição constitui uma grande vitória para Cabo Verde e surge através de um convite feito pela equipa que avança agora para um segundo mandato na liderança da Zona 2 da ACNOA. Após a eleição, Habib Sissoko, presidente do Comitê Olímpico do Mali, continua como presidente da zona, sendo que Filomena Fortes substitui Mamadou Diba, ex-presidente do Comitê Olímpico da Gâmbia, na vice-presidência. A mesma nota avança ainda que esta eleição foi possível garantir durante esta Assembleia Cabo Verde 2 grandes eventos para os próximos 2 anos. Um torneio internacional de ténis que deverá ser realizado ainda este ano e os Jogos de Praia da Zona 2, previsto para 2018, que servirá de evento de teste para os Jogos Olímpicos de Praia Africanos, com lugar no Sal em 2019. Depois da garantia de Cabo Verde organizar os Jogos Olímpicos de Praia Africanos, com lugar no Sal em 2019, o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano garante assim mais 2 grandes provas internacionais para a promoção e desenvolvimento do desporto em Cabo Verde. Aproxima-se o dia do Carnaval e muitos dos praenses não estão satisfeitos, visto que o Carnaval 2017 na cidade da Praia não vai ter a participação dos grupos oficiais. O Carnaval 2017 tem sido um caso sério para muitos praenses. Derivado a isso, e visto que a data para este dia se aproxima, a nossa equipa acolheu opiniões e entre estas encontrou descontentamentos. Esse ano só acusa fatela, pior para morrer, se tem desfile e que num carnaval. Esse ano, mas todo ano, como todo ano, está a fazer o carnaval na praia. É como um ano, é um tipo de brincadeira que toda alguém está aí para vir para divertir ali.
depois de fazer aquela comida de banho, aquele cuscuz comendo, está a avenida para vir para fazer hoje aquele desfile bonito que está fazendo na avenida. A mim tachava, pensa apoiava, assim, mas ano passado que todo ano, tá, para não ir para na hoje, para não ficar, sabe? A mim que contra para morrer, se essa faz isso tem um motivo. Para morrer, acho que ele também aquele dinheiro que essa paga para aquele desfile ali. Se tinha o coitado que também aquele dinheiro. Por isso que não contra se mas que essa fazer. Mas de qualquer maneira, me dá se não vir. Traje só também de criança. Sabe, na avenida, assim, por todo ano, não está ali, já não está querendo passar ali também. Mesmo que tem outro grupo aquele dia de carnaval não está presente, de ser para estar. E o que você pensa não vai trajar? Você vestir de uma forma? Não, anda fazendo uma traje normal. Acompanhe as opiniões fortes desta segunda-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Senhoras e senhores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Daqui praticamente um mês, mais concretamente no próximo dia 18 de março deste ano, vamos ter aqui na Cidade da Praia um evento que eu considero extraordinário. Um evento da iniciativa da sociedade civil e que vai trazer para Cabo Verde uma grande lufada de ideias. Estou a falar e seguramente os senhores e senhoras devem já ter ouvido falar do TEDx Praia. O TED, que significa tecnologia, entretenimento e design, é um evento que promove as grandes ideias. Aliás, o slogan é ideias que merecem ser divulgadas, que merecem ser espalhadas. Nasceu nos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos da América atribuem as licenças às várias cidades do mundo para, independentemente, mas sempre no mesmo espírito, fazerem os próprios eventos. Cabo Verde vai entrar, portanto, neste leque de países e de cidades, através da Cidade da Praia, que promovem, portanto, o TED Cidade da Praia, TEDx Praia. Eu tive o privilégio de falar com o mentor, o principal mentor desta iniciativa, que conseguiu a licença internacional para pôr de pé esta iniciativa inédita e extraordinária. E ele me transmitia esse entusiasmo e me dizia que sim, Cabo Verde passará a fazer parte desta rede mundial internacional de cidades que promovem ideias novas e ideias que mudam a nossa forma de pensar, de ver a vida, de ver o mundo. Nos PALOP, só Cabo Verde e Guiné-Bissau ainda não tiveram o seu TEDx. Mas, ao fim e ao cabo, do que se trata este TEDx Praia? Trata-se de trazer para um evento realizado aqui na Cidade da Praia, num dia de trabalho, 8 oradores diferentes que se candidataram, que passaram por um crivo de seleção e que são pessoas que acham que a sua experiência e a sua ideia vale a pena ser transmitida inicialmente a um grupo restrito de, como dizia-me o Pedro Lopes, que é o mentor principal desta iniciativa, de 100 pessoas. Mas depois eles procuraram a forma de divulgar, de multiplicar esta informação, nomeadamente através da transmissão televisiva, de canais, etc. E será visto naturalmente pelo mundo todo, por milhões de pessoas que estão ligadas a esta TED. Ora, já começaram a anunciar os oradores. Temos, por exemplo, João Branco, temos Nick Pereira, Nick Pinheiro, que é um cabo-verdiano, filho de cabo-verdianos que nasceu em Estados Unidos da América. Temos já, esqueço agora o nome, uma outra senhora, também com origens cabo-verdianas, mas que nasceu em qualquer país africano. E vão anunciando os oradores à medida que vai chegando o dia. Essas 8 pessoas têm 15 minutos, máximo dos 8, para apresentar esta ideia de forma criativa, para cativarem as pessoas e mostrarem como é possível
abordar os assuntos, abordar a vida, abordar o mundo de maneira absolutamente diferente. Mas o extraordinário de tudo isto é que é um evento internacional importante, organizado aqui em Cabo Verde por um grupo de jovens, como se definem, apaixonados pelo TED e que acham que Cabo Verde, e nomeadamente a cidade da Praia, temos condições suficientes e necessárias para entrarmos nesse dinamismo. O tema que escolheram para esta primeira edição é conexão. E de facto é um primeiro tema desta primeira edição muito bem conseguido, tendo em conta que Cabo Verde, no seu contexto geográfico, político, é exatamente o lugar da conexão, conecta o mundo. Desejo que este evento tenha muitos sucessos, seja muito bem conseguido. Ora, seguramente farei questão de voltar a falar do TEDx Praia, até porque é um evento que acho que mereça a nossa atenção e a nossa estima e a nossa promoção. Por agora quero fazer referência a um outro aspecto, sempre no espírito do TED. Aconteceu em Lisboa, um grupo de jovens cristãos organizaram no espírito do TED uma conversa sobre a beleza do mundo, do nosso mundo, da nossa sociedade, e a beleza da nossa sociedade, e os aspectos positivos da nossa sociedade. E convidaram crentes, esse grupo de cristãos, jovens cristãos, chamados Jovens de Nossa Senhora, convidaram crentes e não crentes para falarem da sua experiência do mundo, da perspectiva que têm do mundo, da fé ou da não-fé. E o Ricardo Pereira, por exemplo, que é um humorista português muito conhecido, tomou parte, ele que se considera não crente, tomou parte, deixou um grande testemunho. Os vídeos também estão disponíveis nas plataformas sociais, o YouTube, etc. Mas eu quero sublinhar um aspecto importantíssimo que o Bispo de Setúbal sublinhou ali e que trouxe-me à mente uma outra realidade que acontece aqui em Cabo Verde, e vou contar já a seguir. Primeiro vou dizer o que o referido Bispo disse. O Bispo disse assim: este mundo não é perfeito, longe ainda de o ser, mas é exatamente porque não é um mundo perfeito, nós temos que o amar. Este mundo, embora não sendo perfeito, nós temos de o amar. Esta afirmação do Sr. Bispo de Setúbal trouxe-me à mente um episódio recente que me aconteceu. Andava a pé e fui abordado por um senhor muito bem vestido que, assim, a queima-roupa, me fez esta pergunta. Boa tarde, boa tarde. O senhor está contente com o mundo em que vivemos? Assim. E eu, meio assim, a queima-roupa, sem ter assim a resposta imediata para dizer, disse-lhe: sim, não tenho outro mundo para estar contente. Este é meu mundo. Nasci nesta época e tenho que viver imensamente e intensamente esta época. E depois percebi que o senhor não estava tanto contente porque esperava que viesse um mundo diferente para ele despertar o seu amor para este outro mundo que devia vir. Ora, conversando, percebi que o senhor pertencia a uma seita religiosa, que não quero dizer aqui o nome, e eu não pertenço a nenhuma seita, pertenço à Igreja Católica, de que orgulhosamente sirvo enquanto ministro, enquanto sacerdote. Ora, o outro mundo que há de vir e que faz parte da esperança cristã não é uma utopia, nem é e nem deve ser uma alienação. Nós, os crentes, pertencemos a este mundo e é este mundo que devemos amar e servir. É servindo e amando este mundo que nós construímos o outro que há de vir, de que estamos à espera. Nós vivemos este mundo com intensidade. Embora este mundo não seja perfeito, porque nós mesmos não o somos. Mas temos que, neste mundo, edificar o mundo de Deus.
Nós temos que, neste mundo, nesta realidade que nos é dada a viver, construir uma outra realidade com o nosso suor, com o nosso trabalho, inclusivamente com o nosso sangue, com a nossa vida. Não há outro mundo possível sem que nós nos empenhemos profundamente para construir este mundo. Nós somos chamados, convocados a amar intensamente este mundo. Só assim estamos a permitir que este mundo seja permeado das ideias de Deus. Só assim podemos permitir que este mundo seja humanizado. E quando estiver humanizado, então sim, será um mundo possível de Deus habitar. Aliás, depois percebi, discutindo com este senhor que acabei por estimar, de que também ele se desculpava, não se empenhava politicamente, não se empenhava socialmente. Porque, ao fim e ao cabo, este mundo é demasiado indigno para um homem de Deus. Não, pelo contrário. Aquele que se empenha socialmente, aquele que se empenha politicamente para melhorar este mundo, está perfeitamente a contribuir para que o reino de Deus, o outro mundo de que ele me falava, se faça presente, operante, efetivo, aqui, neste mundo. Este mundo que o bispo de Setúbal dizia, temos que amar. Não porque é perfeito, exatamente porque é um mundo imperfeito. Ora, é exatamente sobre isto, sobre este assunto, sobre esta cosmovisão que fala-nos a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, que seguramente sublinharei no nosso próximo apontamento. Obrigado pela atenção, paz e bem. Corações ao alto. Opiniões fortes. O elenco semanal.